Fala pessoal, nosso primeiro episódio do nosso programa Fala Corretor. Nós estamos hoje trazendo para você, corretor de imóvel, uma experiência nova, né? Porque eu sou corretor há 13 anos, o Eric também é corretor, né, Eric? Gente, e assim, o Thiago é 13 anos e eu há 10 anos. É loucura, tá? Aí. É loucura com doideira, né? Então, assim, a ideia é o quê? Trazer, né, pro corretor as novidades do mercado e para você também, cliente, que quer comprar um imóvel, quer pegar algumas dicas. Todo episódio nós vamos trazer algo novo para vocês aí. E vocês vão poder mandar as perguntas pra gente sobre o mercado imobiliário. Às vezes está comprando imóvel, tem alguma dúvida, pode mandar pra gente também. E pessoal, é o seguinte, a gente vai começar esse podcast, né, contando para vocês como que surgiu a ideia, né? Porque, claro, todo mundo quer saber de onde que o Thiago mais o Eric tirou essa ideia do podcast. Gente... Vocês não vão acreditar, viu, gente? Eu e o Eric, nós somos pescar, né? Pra distrair um pouquinho, porque a vida é corrida demais. E lá na pescaria, só a ideia da gente fazer esse podcast. O pessoal fica brincando com a gente, o pessoal, os corretores, os amigos e as esposas principalmente. Não, uma briga danada com essa pescaria, viu? Sempre vai, vocês vão pescar demais. A hora que a gente está pescando é a hora que a gente relaxa e que surge esse tipo de ideia. E conta aí, Thiago, como é que foi a gente planejando? Nós conversamos lá, né? Nós fomos na pescaria, não pegamos nada. Então o tempo sobra. E a ideia surgiu, né? De contar, né? Criar esse podcast para trazer algo novo. E contar um pouco, né, da nossa história, como começou, porque no mercado imobiliário, você que é corretor sabe, né? Você que é corretor sabe que é uma vida que não é fácil, né? As pessoas acham que é só mostrar o imóvel, que você só anda de carro para cima e para baixo, que recebe altas comissões, que corretor de imóvel tem dinheiro. O pessoal sabe, quem está aí no mercado há muito tempo, não é bem assim não, né? E é difícil. Ser corretor é difícil e fazer podcast é difícil, tá, gente? Hoje, como é a primeira experiência, a gente estava aqui nos preparativos muito nervosos, né, Thiago? E nós preparamos um tanto de coisa e não tem nem 5 minutos de podcast, já saiu tudo do controle. Não, e outra, pessoal, era para ter começado semana passada. Aí, a gente tava na pescaria... E nós ficamos meio assim, nós meio que pagamos pau, né? Vamos lá, gente. Nós ficamos meio com medo aí, a princípio, de fazer, porque é uma experiência nova, gerou aquele frio na barriga. A gente olhou um pro outro e falou, vamos na próxima? Na próxima semana. Então tá. E aí, gente, muitas pessoas que nos seguem no Instagram, às vezes olham, né? E vê, nossa, o cara tem imobiliária, isso e aquilo. Acha que é mil maravilhas. Então a gente vai começar um pouco contando a nossa história, né? Então o Thiago vai começar como que foi o início dele na corretagem, depois eu vou contar. Vai lá, Thiagão. Pessoal, hoje a gente tem 2 imobiliárias e tudo, mas não foi assim, né? Não começou assim. Como eu comecei a trabalhar na corretagem há 13 anos atrás, eu fui trabalhar numa imobiliária, eu tinha um Marmitex, e aí o Marmitim. Tá? E o Marmitex estava lá, aquela coisa, né? Mais ou menos, né? Você vendia o almoço para comprar a janta, e depois vendia a janta para comprar o almoço de novo. E eu falei, cara, eu tenho que arrumar alguma coisa para minha vida. Eu não posso ficar aqui no Marmitex e tava assim, né? Quebrando, na verdade. E aí surgiu essa oportunidade de trabalhar na imobiliária, meio horário, porque eu trabalhava no Marmitex de manhã, e surgiu a oportunidade de entrar como corretor de imóvel. Nunca tinha vendido uma bala. Tinha vendido nada, era um cara tímido, né? Já fui bastante tímido. E falei, vou trabalhar. Então, trabalhava de manhã, na verdade eu ia para a imobiliária, 9 horas, voltava às 11, ficava de 11 às 2 no Marmitex, né? E 2h30 eu já voltava para a imobiliária e ficava até às 18 horas. E aí foi o meu começo, numa imobiliária lá no Jardim Alvorada. E eu já entrei, cara, assim, e você tem que ter um pouquinho de sorte, né, corretor? Você que é corretor sabe, né?
Assim, pra fazer a primeira venda, você não sabe fazer nada. E igual o meu gerente lá na época falava que eu tinha estrela. Porque na primeira semana de imobiliária eu consegui fazer uma venda sem saber falar direito. Eu peguei, deu um cliente na minha... A realidade não é essa, corretor. É bem diferente. Se você que é corretor, sabe, né? Tem gente que demora 3, 4, 5 meses para fazer uma venda, mas Deus sabia da minha necessidade. Então, eu na primeira semana eu peguei um cliente, na minha vez na chamada, né? Peguei um cliente lead quente? Lead quente, não. Peguei um lead fervendo. Cheguei e levei o cliente no imóvel só. No imóvel e ele comprou. E aí ele comprou, me deu uma comissão boa na época. E aí na segunda semana eu fiz outra venda. Aí eu cheguei, minha mãe trabalhava comigo no Marmitex, né? E aquela luta do Marmitex. Falei com minha mãe, pode ficar com esse Marmitex pra você, que eu não quero esse trem mais não. Eu vou trabalhar, se eu tô trabalhando meu horário, já fiz 2 vendas. Se eu trabalhar o dia inteiro, eu vou ganhar mais. E aí assim começou a minha carreira na corretagem. Eu fui trabalhar lá na imobiliária e eu não tinha carro. Eu tinha 21 anos, eu acho que eu não tinha carro nem carteira. Na verdade, eu tava tirando a carteira. E aí o cara falou comigo da imobiliária, você vendeu, né, tal, mas tem que captar. Tem que captar. Tem como que captar e tal. E aí eu ia de 11, voltava. Falei, cara, como que eu vou captar? Ele falou, os bairros aqui, Castela, aqui a região, tem que captar. Aí eu lembro que eu... Falei, não, tem que tirar essa carteira logo. Porque como eu vou fazer? O cara vai me mandar embora. Eu lembro que você não tem carro e não tem moto, você tem que chamar o outro pra ir com você. E às vezes... Nossa senhora, que eu dei tive que fazer, chama rachid, né? O corretor sabe aí como fala. Comissão. Divide a comissão. Toda a venda, né? Eu tinha que dividir com o cara. Ou a captação, eu tinha que ir lá dividir, saía com o outro corretor, eu tinha que dividir. Boa. Na minha época, até se você pegasse a câmera do cara emprestada, eu queria metade. Aí, cara, aí eu falei um dia, não, eu vou captar. Peguei a bicicleta, fui lá no castelo, falei, não, eu vou captar, vou sair de casa, que é mais perto do castelo. Saí de bicicleta lá no castelo, vou tentar captar, enfim, não consegui captar nada. Porque o castelo é um bairro aqui, né, que quem não conhece, é um bairro de médio e alto padrão. Então você chega lá pra captar na casa da pessoa de bicicleta. Fala, esse menino aqui não vai, sei não. Então a gente não conseguiu, mas assim, a vontade era essa de captar. Eu falei, de bicicleta não dá certo, né? Mas eu vou captar a pé, eu vou. E aí logo seguindo eu tirei a carteira, né? E aí já comprei um carrinho também. E comecei a trabalhar. Aí o que acontece? Passou pelo momento de ficar rico. Aí o corretor, quando faz as vendinhas, ele acha que ele ficou rico. Milionário. Acertei essas vendas, porque você vende e não recebe na hora. Então, tinha 2 vendas para receber, fiz mais umas 2 vendinhas e peguei uma bolada que cai tudo, parece que é uma coisa, você recebe tudo junto. Bem recebi aqui a bolada, tinha comprado um palinho. Não fiquei com o palio 6 meses. Falei, vou vender. E comprou outro carro. O carro me atendendo bem, só que era 2 portas. Aí eu já comprei um Gol, geração 5. Lembro até hoje. Rebaixei o Gol. Pus som, pus roda. E, né? E tava igual sucesso, né? Falei, sou o que corretor? Não tem problema, não vou gastar o dinheiro todo. Eu vendo de novo. Corretor, né? O que aconteceu? Jogador caro na Jogador caro, vendendo tudo. Todo lead que chegava era venda. Aí, meu filho, veio a fase ruim. Não vendia. Ou vendia com financiamento para receber 3 meses. E o carrinho bonitinho, mas não tinha R$1 para pôr gasolina. Tinha que pedir minha mãe, meu tio, os parentes, R$10 para pôr gasolina. Pra ir pra trabalhar. Tinha dia que nem ia trabalhar porque não tinha dinheiro pra pôr gasolina. Falei, Deus, no dia que eu me recuperar, eu nunca mais vou gastar tudo que eu ganho. E eu acho que pra mim foi um aprendizado bem legal, sabe? Que hoje eu tenho isso comigo, né? A gente não pode gastar tudo que ganha, mas que foi uma fase difícil, viu, menino? Já fica o ensinamento aí. E aí minha mãe ainda falando, jogando na minha cara. Eu te falei que corretor não dá dinheiro. Agora eu tenho que trabalhar, tem que ficar te dando dinheiro. Pra eu trabalhar, falei, não, mãe, calma, é só uma fase. Eu não podia ter falado pra ela que eu tinha comprado som caro, roda caro, né? Não podia falar, senão ela ia brigar. Então, pessoal, é um pouquinho, né? Trabalhei nessa empresa aí durante 3 anos. De captador, corretor, gerente. Virei sócio dessa empresa.
Depois finalizei a sociedade, né, com a pessoa que me deu a oportunidade. Nós somos amigos até hoje. E abri a minha empresa, né? Abri a empresa no bairro Serrano. Eu e mais uma secretária. Porque quando fez a sociedade, os corretores, né, que tinha na sociedade, uns ficou com ele, outros falaram, aproveitou a oportunidade já para sair. E ficou eu e a secretária. Né? Então, eu comecei a empresa que eu tenho hoje, eu e uma secretária, uma lojinha de 30 metros quadrados. E aí, nós fui para cima, né? Que é o que eu sabia fazer, é o que eu amo fazer, ser corretor de imóveis. Então, quando você ama o que você faz, pode ter qualquer problema que você vai conseguir, porque você sabe do resultado, porque você não faz por obrigação, você faz porque você ama. É aquilo que eu queria para minha vida, era aquilo que eu quis e é isso que eu amo. Então, quando eu olho para trás, eu vejo, né? Tudo que eu passei, tudo que eu tenho passado, mas eu tenho chegado no resultado que eu esperava. Na verdade, eu cheguei no resultado que eu nunca tinha imaginado. Eu nunca pensei em chegar onde que eu cheguei. Porque como a gente é muito simples, né? Família muito simples, a gente foi programado, né? Para crescer, trabalhar de carteira assinada, aposentar, né? E aí eu vim pro lado do empreendedorismo, empreender, fazer, gerar emprego e... né, não ficar quieto, né? A ideia é sempre estar trazendo novidade e aprendendo. Então, o corretor, ele tem que ter, né? Essa questão. Eric? Aí eu vou passar para você aí. Agora, senta que lá vem a história. A gente fica nervoso, né? Eu contei nem 10% da história, mas depois a gente vai falando. Deixa o Eric falar um pouco, na hora que estiver nervoso, ele passa para mim de novo. Pessoal, é o seguinte, a minha história, no início da corretagem, foi assim, acho que o Thiago, o Thiago já sabe um pouco, até pela convivência nossa, né? Mas tem muita coisa que nem os corretores dentro da empresa ainda também não ouviram. Eu trabalhava com esquadria de alumínio. Eu era serralheiro de esquadria de alumínio. Vocês não têm noção do que é isso. E aí, só falando rapidinho, cortando o Eric, eu trabalhava na imobiliária e esse maluco aí passava gritando lá na esquadria, em cima do carro da esquadria, gritando na imobiliária, né, velho? Segurando vidro. O Thiago já tava na carreira e eu passava, que era do lado. Era uma rua abaixo, então ia sair pra obra. Às vezes o cavalete estava solto, tinha que ir segurando o vidro, gente, era loucura. A caminhonete um freio só, freava uma roda só, é loucura. Aí, eu tive uma conversa com meu pai num determinado dia, falei, pai, vou montar uma esquadria de alumínio aqui em casa, uma serralheria. E ele, uai, filho, boa ideia, vou juntar o dinheiro, porque naquela época, gente, querendo ou não, eu tinha 21 para 22 anos. Eu ganhava um salário de 1.200, 2012, era um bom salário, entendeu? Então, eu ganhava um salário de 1.200 na carteira. Aí, como eu era solteiro, o celular de corretor não para não, tá aí. É ao vivo mesmo aí, ó. Não para não, o pessoal liga. ligando. Aí, gente, voltando, eu ainda ganhava viagem, porque eu viajava para instalar a esquadria de alumínio em Diamantina, nas cidades Santa Bárbara, cidades próximas, e fazia hora extra fim de semana. Então, eu tirava quase R$2.000 por mês. E no dia que eu cheguei pro meu pai e falei, pai, eu vou largar tudo e eu vou virar corretor. Hoje, meu pai não me bateu porque acho que ele estava cansado, porque ele tinha trabalhado o dia inteiro. Vocês não têm noção do jeito... Meu pai olhou para mim com uma cara, assim, o que ele queria falar pode ir embora, vai morar sozinho, some da minha frente. Como que eu virei corretor? Eu trabalhava nas obras e eu via os corretores fazendo plantão. Aí eu tentava conversar, mas os corretores não davam muita ideia. Um dia eu acabei meu serviço mais cedo, meu trabalho mais cedo, conversei com um senhor e fui perguntando como que é a rotina do corretor, o que tem que fazer, tem que estudar, tem que fazer curso. E o senhor me contou, explicou. E aí o mais engraçado é que alguns dias depois, o Maico, meu tio, trabalhava em uma imobiliária da região, inclusive primo do Thiago. Ele me ligou e falou, ô Eric, você pode passar na imobiliária para arrumar a nossa porta de vidro que está dando um problema? Eu falei, passo aí mais tarde, levei as ferramentas, cheguei, cumprimentei quem estava na recepção, arrumei a porta.
Quando eu estava finalizando, eu não sabia que o dono estava na recepção. Aí eu falei, ó, acabei, avisa o Mike que tá tudo certo aí. E se precisar de mim, me liga. O dono falou assim, gostei de você, vem trabalhar comigo. Aí gerou aquela dúvida, né? Agora eu tô tendo a oportunidade. Só que será que eu vou dar conta? Mesmo assim, eu fui e eu arrumei roupa emprestada. Não tinha, gente. Não tinha. Pedi camisa emprestada para um amigo, camisa para o outro, sapato para um, cinto para o outro. E a gente começou, e eu comecei nessa profissão. E assim, no decorrer, gente, foi tão engraçado que era vender o almoço, igual você falou, vende o almoço para comprar a janta, porque vai acabando dinheiro. E aí, eu também, na época, eu tinha uma motinha, quando eu comecei. Eu tinha uma motinha, e aí eu falei, ó, como não assina a carteira mesmo, o seguro-desemprego vai me ajudar. Né? Então, o dinheiro foi acabando, gente. Eu não tive a sorte que o Thiago teve de vender na primeira semana. Eu demorei a vender, gente. Muita dificuldade. E só que eu me apaixonei pela profissão de corretor no dia que eu fiz a primeira venda, que foi uma senhorinha. E a gente assinando o contrato, ela falou assim, hoje eu estou realizando meu sonho. Estou realizando meu sonho. Eu juntei dinheiro a vida inteira para adquirir esse imóvel. Isso linkou, né, com a nossa vida. Não é só pelo dinheiro, né? Não é só pelo dinheiro, porque a gente cresceu em um ambiente de dificuldade, nunca faltou nada, né? Nunca faltou comida, nunca faltou... De vez em quando faltou. Era Deus que cuidava. Deus que cuidava. No meu caso, era Deus que cuidava. Aí, o que aconteceu, gente? Aquilo, eu linkei com a minha infância, com a dificuldade do meu pai, da minha mãe. Então, eu me apaixonei naquele momento e eu comecei a fazer de tudo para me tornar um profissional melhor. E assim, vai ter histórias ainda ao longo do podcast que vocês vão descobrir muitas coisas. Muita coisa, né? E aí o Eric falando aí a questão da roupa, eu comecei a trabalhar no Jardim Alvorada, também não tinha roupa. Aí tinha uma calça do meu pai, ela social, suada, ela preta, mas tava até meio mais clara. Aí eu comecei a trabalhar com essa calça, né, cinto, camisa velha. Aí o dono da imobiliária, eu lembro até hoje, sou grato lá, o Alan, né, da imobiliária. Ele comprou pra mim e para um outro amigo nosso, corretor, 2 camisas, uma calça e um cinto. Ele falou, não, essas roupas não tá muito boas pra vocês atender os clientes, não. Vou comprar pra vocês aqui, pra melhorar um pouquinho aí, pra ver se vocês, até vocês ganharam dinheiro e comprar as roupas suas e caminhar aí na profissão. Eu lembro que a gente gostava de comprar calça, aquela calça risco de risco. Riscada, um risco. Saía, as tirinhas saía, ficava só a calça desbotada e andava muito de moto também. Aí a calça queimava toda na coxa, sol, né? no sol, e a parte de baixo, normal. Assim, foi esse crescimento e a gente fazer essa reflexão agora, lembrando também, gera muita gratidão, né? De onde a gente saiu e aonde a gente está chegando, de gerar emprego. Hoje, poder fazer o que os nossos mentores no primeiro momento fizeram pela gente, a gente poder proporcionar isso também para quem não tem, né, uma perspectiva e está dentro da empresa e está chegando, igual chegou como é que chama? O Vitor, chegou na imobiliária. É um case de sucesso isso aqui, gente. Ele trabalhava de Uber, trabalhava muito, porque a gente sabe que Uber trabalha muito, né? Eu já trabalhei de Uber também em alguns momentos no decorrer da minha carreira, já trabalhei de garçom, vocês vão descobrir muita coisa ainda. Não é fácil, não, é fácil, gente. não. E ele chegou, no primeiro mês ele fez quantas vendas, Thiago? 3 vendas, né? E aí, quando ele chegou, o cara trabalhava de Uber, então ele trabalhava no imobiliário meio horário e meio horário de Uber. E aí, assim, me fez voltar lá atrás, né? Quando ele pediu a oportunidade e falou que tinha essa necessidade, porque é casado, paga aluguel. Eu lembrei, pô, cara, a história dele se encontra com a minha. Há 13 anos lá atrás, eu precisava da oportunidade. E aí nós demos uma oportunidade para ele trabalhar meio horário. E o cara fez 3 vendas no primeiro mês de imobiliária. É um cara que está assim, voando, é um cara que quer aprender, é um cara que está buscando conhecimento e é um cara que vai longe, porque sabe o que quer
e se identificou demais com a profissão. E outra, gente. A gente não está dando esse exemplo aqui, né? Ele está mantendo uma constância. Esse ele mês está vendendo todo mês. Na verdade, nós fizemos um levantamento dos corretores do semestre, né? Ele entrou em abril, né? Ele ficou em segundo lugar do semestre. O cara com 3 meses a menos que os outros corretores, ele ficou em segundo lugar. Se fosse olhar proporcional, ele seria o primeiro lugar da empresa. Se ele tivesse chegado junto, né? No início. Então, assim, vai muito do querer também, né? Aí entra aquela vontade, que é você... A gente teve que sair de um ambiente onde o ensinamento, a cultura ali familiar era de... Você tem que trabalhar de carteira assinada, porque se você não trabalha de carteira assinada, você é vagabundo. A gente ouvia os nossos pais falando, não, essa profissão de corretor não vai dar nada, não. Você não vai ser nada, não. Meu pai falou, nunca vi nenhum corretor que tem dinheiro. Eu não conheço nenhum corretor que tem dinheiro, que ganha dinheiro com essa profissão. E aí tá linkado ao comprometimento, né? Igual o Vitor chegou, se comprometeu, fez o que tinha que fazer, porque a gente vê também muitos corretores entrando na profissão achando que corretor é tudo rico. É muito mais trabalho do que resultado. Para chegar no resultado, você tem que caminhar muito. E muitas das vezes, você caminhou todo um mês, você não conseguiu o resultado naquele mês. Você tem que continuar no próximo para você conseguir o resultado no próximo. É verdade. E essa semana minha mãe chegou de viagem, né? E contando, lembrando das histórias, eu falei com a minha mãe assim, a gente junto, falei, mãe, e aí? E agora? Você lembra no dia que você falou comigo que não conhecia nenhum corretor que ganhava dinheiro, que não dava certo, e agora? Ela falou, ainda bem que você não me escutou, né, meu filho? Então, gente, às vezes a gente tem que acreditar, sabe? É o que você quer? Qual que é o objetivo que você quer? Você tem que ir atrás. Igual o Joel J fala, né? O trabalho devolve. O trabalho devolve. Então, sim, eu não conheço um corretor, né? Aí você, corretor que está escutando, eu não conheço nenhum corretor que trabalhou 30 dias ali pesado que não fez uma venda. O problema é que os corretores querem entregar mais ou menos. Então, seu resultado vai ser mais ou menos. Quer ter um resultado diferente? Entrega algo diferente também. A entrega tem que ser verdadeira, né? Porque o retorno, ele vai ser o que você está entregando. Se a entrega é mais ou menos, o retorno é mais ou menos. Se a entrega é 100%, você vai ter 100% de retorno. Cara, e eu, na imobiliária lá, depois que eu aprendi, que eu fiz, ganhei, né, falar os valores aqui, há 13 anos atrás, eu fiz umas vendas que eu ganhei 6 mil, depois eu fiz uma venda que eu ganhei 5 mil. Tinha trabalhado numa empresa 5 anos lá e o meu acerto não deu isso. Cara, eu falei, é isso que eu quero pra minha vida, não só pelo dinheiro, porque é o que você falou, proporcionar pro outro. Né? Eu lembro até hoje que eu já vendi não sei quantos imóveis na minha vida. Tem muita gente que passa, a gente não lembra das histórias. Mas tem uma mulher que eu vendi, que ela era doméstica, ela juntou 120 mil reais em 30 anos de profissão, trabalhando na casa da pessoa. E aí eu vendi um imóvel para ela. Ela entrou na Minha Casa Minha Vida, naquele programa Minha Casa Minha Vida. Foi a única que eu vi que ganhou 17 mil de subsídio. A renda dela era 1.000 e pouquinho, mas ela juntou o salário dela de 30 anos para comprar o imóvel. E aí, quando ela entrou para dentro do imóvel, que ela falou que era um sonho que ela estava realizando, aquilo ali, para mim, eu acho que foi, assim, foi a virada de chave. Falei, é isso que eu quero para minha vida. Não é só pelo dinheiro. Social também, né? Não é só pelo dinheiro, eu tô ajudando a pessoa a realizar o sonho dela. Então a gente tratei o caso dela com o maior carinho, igual a gente trata com os outros, mas o dela especial, que ficou marcado para mim. Cara, eu ajudei ela a realizar o sonho da casa própria. E o mais legal dentro da profissão, que muitas das vezes, né, o corretor trabalha focado, eu vejo muito na hoje... comissão, às vezes. Na comissão. E eu vejo muito hoje se falar em o mercado de luxo, o mercado de alto luxo, padrão. Mercado de alto padrão, o mercado disso, médio e alto padrão, comissões imobiliárias milionárias e tudo. Só que, gente, a maioria dos corretores no Brasil são na faixa aí de 600 mil corretores. Né? Corretores trabalha com médio e baixo. Minha Casa Minha Vida. E aí, muitas das vezes, o maior exemplo e o que fica marcado na gente, na história, são esse tipo de pessoas sendo o imóvel sendo
a conquista da vida. E é uma responsabilidade social nossa e de você que está nos assistindo, corretor. E muitas das vezes, né, Eric, que vai ser a única compra da vida dessa pessoa. Vai ser a única compra. O único imóvel. Então, o corretor, ele tem que ver a negociação não como cifrão, como dinheiro. Eu vou falar que eu já vi como dinheiro também, como o Eric também. Quando a gente começa, a gente pensa no dinheiro, a gente pensa na comissão. Mas quando você começa a entender que vai muito além da comissão, você está ajudando uma família a ter um lar, né, sair do aluguel e ir para casa própria, para a pessoa ser um sonho que a gente às vezes não sabe. E aí o corretor chega lá e já, antes de sair para o atendimento, faz a conta na calculadora para ver quanto que vai ganhar. E esquece de cuidar da pessoa, de dar um bom atendimento, de olhar como se fosse para ele. É de se colocar no lugar da pessoa e pensar, será que eu estou entregando de fato, né, o que eu tenho que entregar como profissional? É de entender que a profissão não é baseada somente em comissão, igual se prega. É alto luxo, comissões milionárias e isso. Então, assim... E assim, vamos lá, nem 5% dos corretores conseguem vender alto luxo, porque é um público bem diferenciado. Então, às vezes o corretor, eu vou vender alto padrão. Ele vai para esse mercado e volta frustrado. Porque ele talvez não tenha, ele quebra. Porque ele não tem conhecimento, não tem ninguém de alto padrão que para ter as indicações, relacionamento, não é assim, ó, de um dia para a noite eu vou vender alto padrão. Você vê os corretores hoje que vendem, eu comecei no imóvel médio e depois eu fui migrando, mas tem que ver como que foi feito, não foi do dia para a noite. Ele continuou trabalhando aqui, foi anunciando alguns imóveis, então tem que ter esse cuidado, porque hoje... né, todo mundo fica vendo aquelas casas, aquelas mansões lindas, maravilhosas e quer vender. Todo mundo quer vender o imóvel mais caro. Mas vai conseguir? É o seu perfil? Porque cada corretor tem um perfil. É o seu perfil de atender cliente de alto padrão? Você está estudando para isso? Você está se preparando para isso? Não, o corretor quer atender da mesma forma que ele trabalha com a Minha Casa Minha Vida com alto padrão. São públicos diferentes, pessoal. Então, assim, quer atender? Nada contra, vai lá, estuda, né? Estuda bastante, começa a fazer relacionamento, frequentar lugares, né? Que você vai conseguir atingir esse público. E aí vem aquela conversa que a gente tem falado muito, né? Não é alto padrão o imóvel, né? É o atendimento alto padrão. Independente do tipo de imóvel, independente do valor de comissão, atendimento de alto padrão. E isso tem acontecido. A gente tem visto, né, pessoas importantes hoje falando sobre a profissão, pessoas importantes engajadas na internet, né, falando e trazendo um outro olhar para a profissão, porque antes a profissão ela era banalizada, ela já foi muito banalizada e hoje está se tornando desejo de muitas pessoas em fazer uma faculdade, fazer o curso, em se preparar para entrar no mercado imobiliário. É verdade, você entrou num assunto, Eric. Quando eu entrei no mercado imobiliário, o corretor de imóvel era uma segunda profissão. Sim. A pessoa era aposentada, a pessoa trabalhava lá de segurança, então ele trabalhava 2, 3 dias na imobiliária, ele era uma segunda renda. Mas a maioria era pessoas aposentadas, idosas, assim, pessoas de 50, 60 anos aposentado, e ia trabalhar de corretor. Então, assim, eu cheguei na imobiliária, eu era um dos mais novos. Todos os corretores eram muito mais velhos, eram pessoas mais velhas. E hoje não. Você olha hoje pro mercado, você vê todo mundo, os jovens, as pessoas novas querendo entrar no mercado, porque já viu que é um mercado muito bom, que é um mercado que, se a pessoa estudar, se preparar, ela consegue ter altos ganhos. E nós fomos referência para elas. Sim. Pelo menos na nossa região, como tem muito corretor, as pessoas viram o nosso sucesso, o nosso resultado. Eu quero ser corretor como aquela pessoa. A gente, liga, olha, me dá a oportunidade, deixa eu trabalhar com vocês. Então, assim, a gente recebe, né, diversas ligações, diversos currículos, a gente recebe muita gente mandando mensagem no Instagram pedindo uma oportunidade. E a gente sempre avalia, dá uma atenção. A gente não pode, né, contratar todo mundo. Tem que ser gradativamente. E aí... quando a gente pode dar oportunidade, a gente pega e faz o melhor que a gente pode fazer pelaquela pessoa. E você falando sobre, né, há 10 anos atrás, 11 anos atrás, do mercado, onde a gente via
pessoas idosas, pessoas mais velhas, pessoas experientes trabalhando, né? É um ponto legal que me fez lembrar que eu tinha muita dificuldade de conectar com o cliente, porque assim, a aparência, né? A gente está falando de um bem de valor que é alto. Agregado, né? Seja um imóvel Minha Casa Minha Vida, Valor na faixa de 120, 130, 140 mil, seja um imóvel de 1 milhão, 2 milhões. O valor agregado é alto. Então, naquela época, quando você tinha uma aparência você era muito novo, você não passava credibilidade. Então, muitas das vezes, a gente tinha dificuldade de conseguir até mesmo captar. Igual o Thiago falou que rodei no castelo e não consegui fazer nenhuma captação. Muitas das vezes, a pessoa olhava e falava, esse menino novo aí não vai fazer o negócio acontecer. E é isso que o Érico tá falando, Nossa, me gerou uma revolta na época, porque muitos clientes não queriam que fosse ser atendido por mim, porque eu era novo e tal. Eu falei, não, eu tenho que ter um diferencial. Então, eu vou estudar, eu vou aprender da profissão, porque na hora que ele vier falar alguma coisa, eu falo, cara, eu tô preparado para te atender. Então, eu quero aprender, eu vou fazer curso de documentação imobiliária, eu vou saber do financiamento, eu vou saber de tudo, porque na hora que eu for atender ele, eu vou saber tirar todas as dúvidas dele. E aí, quando você começava a atender o cliente, né, ele com aquela dúvida, você começava a falar, e ele via que você dominava o assunto, e aí já ficava mais tranquilo. Ó, você é novinho e tal, mas você conhece, hein? Tem quanto tempo você trabalha com corretor? Então, pessoal, você às vezes que é corretor, que é novo, que passa por isso ainda, cara, se prepare. Se prepare. Busque conhecimento, porque quem vende imóvel é proprietário. Corretor, você vende formação. Então, na hora do atendimento, você tem que estar preparado para atender seu cliente. E engraçado que hoje eu tenho percebido na profissão que tem pessoas novas entrando na profissão e presta atenção nisso. Muitas das vezes, a gente olha para o outro que já tem experiência de 4, 5, 6 anos, aí chega um com 2, 3 meses, tá assim, voando. Extrapola o nível daquela pessoa, porque é justamente isso, é você buscar conhecimento, é você querer entender da profissão, entender qual que é a sua responsabilidade como profissional e saber todas as respostas que o cliente vai buscar, entendeu? Então, tem muita gente nova e entrando e fazendo, assim, grandes números, né? Fazendo resultados que, antigamente, você fazia 2, 3 vendas no mês, o pessoal ficava assustado. Hoje, tem corretor novo vendendo 4, 5, 6 imóveis. Nós temos um corretor hoje, nesse mês fez 5 vendas. O outro, o Vitor Novato, fez 3 esse mês. 3 vendas. Então, assim, o mercado tem mudado, corretor. Você que é corretor há muitos anos, tem que se reinventar. Senão você vai sair do mercado. Vai sair do mercado, porque chegou a pandemia, o mercado mudou. Passou a pandemia, o mercado mudou de novo. Então, sim, o mercado tem mudado muito rápido, né? Chegou a tecnologia, então, assim, a vídeo, foto tem que estar perfeito, mas o principal e o que nunca vai mudar é o atendimento. É o atendimento. O atendimento nunca vai mudar. Se você tiver um bom atendimento, pode ter 1000 corretores atendendo o cliente. Ele vai te dar preferência. Aí você, no primeiro atendimento, você já quer pedir preferência para o cliente sem ter mostrado valor para ele, sem ter mostrado nada. Você não vai ter a preferência desse cliente. Você vai conseguir a preferência dele apresentando um bom trabalho, apresentando os imóveis que ele te pediu e passando todas as informações que ele quer saber daquele imóvel. E às vezes, né, é o bônus. Porque muitas das vezes o corretor acha que falar o que está no anúncio é um bom atendimento. Não. E aí, gente, uma coisa que a gente tem batido na tecla com os nossos corretores, tem que conhecer o imóvel. Tem que conhecer o dono, porque tem pontos no imóvel, no prédio, na estrutura do imóvel que você, só conhecendo, que você vai saber passar para o cliente. E esse primeiro atendimento no telefone, isso é justamente essa credibilidade que o Thiago tá falando. O seu atendimento no primeiro momento, ele determina todo o processo do cliente. Então, se você não conhece o imóvel, se você não conhece o produto que você está oferecendo, você está simplesmente repassando as mesmas informações que ele viu. E aí, você já não se torna mais um diferencial para ele. E aí acontece o quê? O descarte. E a gente entra naquele ciclo vicioso de esperar o lead quente.
Não existe lead quente. Existe lead bem trabalhado. A questão do lead, né? Todo mundo uma expressão bem usada. Lead, 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 lead. O lead não é nada mais, nada menos que um cliente. Se você tratar ele como lead, frio. Se você tratar esse cliente que chegou como cliente, você vai conseguir ter o resultado. Né? O lead é o nome que a gente que tem para os clientes que chegam na imobiliária, que é passado por corretor. Que às vezes o cliente porque a pessoa sabe o que é lead. Lead é o cliente que chega na imobiliária, que é passado por corretor. Aí vai virar lead de atendimento quando ele tem, o corretor consegue falar com esse cliente. Então, ele tem que... E muitas vezes esse termo de como lead atrapalha o corretor. Sim. Porque ele trata o cliente como lead. Sim. Frio, como dinheiro. Então, como se a gente mudar como cliente, né? Para ele dar um atendimento para o cliente. Porque a gente mesmo, como gestor, às vezes fala assim, e o lead? E o lead? E o lead? Quantos leads você recebeu? Quantos leads? E aí a gente ajuda o corretor a tratar o cliente como lead. Sim. O cliente tem que ser tratado como cliente. Tem que dar um atendimento diferencial para o cliente. Tem que atender as expectativas. E trazer experiência. Entender, né? Entender do cliente. Entender a necessidade. Entender para atender. Entender para atender. O corretor de sucesso, ele entende a situação do cliente para depois atendê-lo. Né? Falar é prata, ouvir é ouro. Então, essa é a frase que eu uso para minha vida. Falar é prata, ouvir é ouro. Corretor que põe isso em prática vende todo mês. Então, aqui, ó, o primeiro episódio, nós já estamos dando, né, um segredo. Um segredo do sucesso. Falar é prata, ouvir é ouro. Se você aplicar isso no dia a dia, vocês vão ter resultados diferentes. Eu tenho um corretor, né, bem novinho, e ele tinha esse problema com ser novo. Que o cliente não dava até... porque os clientes... Eu vou ficar só captando, porque os clientes não me dão credibilidade, porque eu sou muito novo. O legal é que ele identificou, né? Ele identificou. E eu sou muito novo e tal. Aí eu falei com ele, cara, então vamos lá. Eu vou sair com você no atendimento, vou ver seu atendimento, viu? Você também, gestor, que tá vendo, tem que acompanhar o seu corretor, tem que ir lá, porque às vezes o corretor é bom, mas tá às vezes tendo alguns probleminhas no atendimento. Você treina ele, às vezes no treinamento ele vai bem, mas na hora do atendimento ele fica nervoso e às vezes não consegue chegar no resultado, né? Muitas das vezes o corretor no início também, ele tá precisando da presença do gestor dele, do lado, para gerar confiança. Gerar confiança. E aí o caso dele, né? Cheguei lá, aí ele na visita, e eu falei, eu vou ficar só escutando, pode ir lá. E aí eu vi ele atendendo e tal, eu já... falha 1. Aí você vai, falha 2. Aí fala 3. Fala 4. Aí vou entrar. Aí você já começa, não, vou ter que entrar. Vou entrar no atendimento, porque aí eu tô vendo o erro dele. Cara, aí eu entrei e falei com ele, agora eu vou atender o cliente. Aí eu cheguei. Não é porque é melhor, porque a gente é mais experiente. Sim. Já são 13 anos fazendo isso. Então comecei a atender o cliente e tudo. Aí eu falei, cara, vou te ensinar 3 coisas. Que é o segredo que eu fazia quando era corretor. Você vai fazer isso e isso e isso nos seus atendimentos. Você está atendendo bem, mas você falhou nisso, nisso e nisso. E ouvir é prata. Já até errei. Falar é prata. Falar é prata, ouvir é ouro. Gente, ao vivo é assim. E aí, cara, passei pro corretor, e aí beleza. Fizemos atendimento e tal. Aí dentro do mês, venda. Aí eu na correria, quem? Ícaro. Venda de novo. Ué, deu certo, hein? Destravou. Às vezes, a gente que coloca obstáculo no corretor. Ele colocou na cabeça dele que o cliente estava achando que ele era novo. Não, o cliente não estava tendo credibilidade porque estava faltando algumas coisas. E algumas olha a importância nossa, né? A importância do gestor acompanhar, dar o feedback e dar autonomia. Que a gente está aprendendo também lá, né? Sim. Que a gente precisa acompanhar, dar o feedback, dar autonomia e fazer com que... Encorajar. E já era um cara fora da curva para captar e tal, e tudo. Energia, entrega, mas faltava detalhes. Às vezes é o detalhe que falta pro corretor virar a chave. E ele virou a chave, o menino tá no 220 agora, e ele até brincou, falei, né, por que você não fez isso comigo antes? Então é assim, pessoal, a gente tem que estar ajudando o outro, e a vida de corretor não é fácil. Não é fácil. A vida de corretor, né, é um empreendedor, é um cara que tem que administrar o dinheiro,
A gente sabe muito bem. Né? O corretor da vida. E gasta fica tudo. Rico, fica pobre. Fica rico, fica pobre. De manhã não tem nada, de tarde tem 5, 6 mil, 10 mil. Aí 2 dias depois já gastou tudo. Então, assim, o corretor também tem que aprender a... Na verdade, esse é o velho corretor, né? Velho corretor. O velho corretor. O novo tá parecido também, mas... Pelo menos lá na loja tá parecido ainda. O pessoal tem que aprender a gerir, né, o dinheiro, sim, né? Guardar o dinheiro, porque tem mês que recebe, tem mês que não. Então, o corretor, o problema é esse, de saber guardar o dinheiro para não passar os apertos aí de gasolina, porque nós conversamos com alguns gestores, né? Estão fazendo um evento imobiliário, conversamos com alguns gestores e... Os problemas são os mesmos do corretor. Corretor pedir dinheiro que não tem para gasolina, reclamando, querendo empréstimo. Então, assim, corretor, se programe, porque quando a gente coloca lá o anual que cada corretor ganhou, assim, é fora da curva. É, né? Absurdo. Aí até o corretor vira e fala, uai, cadê o dinheiro? Cadê o dinheiro? Aí a gente fala, cadê o dinheiro? Entendeu? O papo tá muito bom, tá muito gostoso. E assim, vou mudar um pouquinho. Eu queria contar para vocês uma história que a gente, em breve, um curto período aqui, uma história, né? A gente vai ter um quadro, né, pessoal? Que se chama um quadro, vai ser um quadro engraçado. Então, a gente vai ainda mensurar tudo, mas sempre... O quadro é Vida de Corretor, né? Vida de Corretor. Você esqueceu, né? Esqueci. Eu vou entregar. Bem que você me ajudou. Vida de Corretor, o quadro. Galera, nesse quadro nós vamos trazer o quê? A vida mesmo do corretor, contar uma história engraçada, porque todo corretor tem uma história engraçada. Não, eu tenho algumas, o Eric tem umas. E hoje, para não faltar, hoje é o primeiro episódio, o Eric vai contar uma história de vida de corretor. E eu vou contar uma, gente. Aqui. Gente, eu e o Thiago. Essa história foi eu e o Thiago. Tem muitas histórias. Como que foi? Corretor mostrando lote é loucura. E esse lote em específico, gente, na Pampulha, lote na Pampulha ali, gente, é de 1.000 metros quadrados. Então a gente... Alto padrão. E a gente... milhão, lote. E o cliente... Chegou a madame, madame e... Salto e o maridão também, galã de novela. E aí, tudo sério, só oi, oi. Oi, tudo bem, mais restrito, sem muito nhen. Aí, abre o portão. Pra abrir o portão é aquele negócio, né? 10 anos parado, pô. A guerra pra abrir o portão. Só que custamos abrir o portão, já foi uma luta. Por isso que a gente faz luta. Pra abrir o portão é só na porrada. Aí o cliente entra, a gente começa a bater papo e vai falar da documentação, isso e aquilo, e o Thiago de um lado cerca um e eu cerco o outro, cerca um e eu cerco o outro. Vem um galo. Aqui não era um galo, era um cachorro. Um galo gigante, velho. Que é aquilo? Um galo desse tamanho. Aí, o galo veio voando. Eu lembro que eu falei, Eric, olha o galo. O cliente correndo, o galo. E aí, cerca o galo. A espora desse tamanho. Oi, o Eric, qual o tamanho dessa espora? A cliente que não tava falando nada, meu filho, quase pulou no meu colo. Ela, ai, meu Deus, você é escapa. Eu achei um cabo de vassoura, porque nessa hora a gente arruma, vira... E um pedaço de cano também. Um pedaço de cano e uma vassoura. E fui cercando de um lado, gente. E vocês acham que nisso parou a visita? Não parou, não. Eu falei, continua aí, ó. Vai, resolve aí que eu vou segurar do lado de cá. E seguro o gado do lado de cá e cerca do lado de cá, cerca do lado de cá. Isso é... Ô, gente, só completando, o galo derrubou a venda, porque a senhora já tinha falado assim, eu vou comprar esse lote, tem vista pro Mineirão, gostei demais do lote, aí apareceu esse galo, depois a mulher nem atendeu a gente mais. Traumatizou, fomos embora, a venda caiu e essa é a vida do corretor. Histórias assim todo dia tem. Conta mais uma aí, Thiago. Vou contar a minha. A gente tinha uma parceria com a empresa, né, que veio de imóvel num leilão, lá de São Paulo. Então, eles tinham uns imóveis aqui em Belo Horizonte, o cara me ligava. Thiago, tô com um imóvel em tal lugar,
tem como, sei lá, fazer um trabalho pra... Ou me mandar as fotos, endereço, pra saber se vale o preço que nós estamos vendendo. Cara, ai, bom demais. Aí, era uma casa no Bandeirantes, ali perto do Mineirão. Cara, ele falou, mas esse imóvel, vou te mandar toda a documentação do imóvel, tudo certinho, mas esse imóvel não tem chave. Eu falei, mas como assim? Ah, porque foi um imóvel, né, que o cliente entregou e tudo, e não entregou a chave, o banco já autorizou a gente vender e tal. Eu falei, cara, se você me mandar a documentação aqui, eu tenho um chaveiro de confiança, faz a chave da imobiliária, eu levo lá, eu abro tudo, te mando o custo aí, você paga. Thiago, pode fazer. Pode ir lá e tal. Cheguei lá, falei, o apelido dele é até Baixinho. Ô, Baixinho, vamos ali comigo e tal. História. Aí ele, uai, onde que é? Abre uma casa Bandeirante e tal. Aí, vamos, hein? Aí chegamos lá na casa, tal, e conversando, batendo papo. A minha sorte, eu tava com a roupa, por isso que é importante, tá, corretor? Você ter o uniforme da empresa, tá? Porque às vezes acontece crachá e tal. Eu não tava com crachá, mas estava com a blusa da empresa. Aí, conversando com ele, a mansão lá no Bandeirantes, abriu o portão, chaveiro, né? Abriu o portão. Então, entrando, ó, piscinona bonita, e conversando, e rindo, e batendo papo. Aí, do segundo andar, o cara só via a arma aparecendo, apontou a arma pra gente. Para! Aí o baixinho, o chaveiro travou igual o Chaves. Ele, vocês estão entrando aqui, que é polícia, que não sei o quê. Falei, cara, nós estamos abrindo imóvel, o cara falou que a gente podia entrar aqui, abrir, tal. Cara, vocês estão presos. Não, só calma aí. Tal, o cara desceu com a arma e a gente morrendo de medo, né? Que a situação dentro do imóvel. Cara, eu tô com a documentação do imóvel no carro. Nossa. E porque eu não levei os documentos, vou imaginar. Não pode sair. Fica do jeito que Não pode sair. Você vai ficar aí que a viatura tá chegando, vocês estão presos. Aí o baixinho, eu tô lá quietinho, falei, não, cara, deixa eu pegar o documento lá, você só vai pegar qualquer coisa quando a viatura chegar. E o cara tava sem camisa, eu falei, ai, policial sem camisa dentro da casa. Eu falei, cara, mas você é policial, você não tá fardado, nada? Não, eu trabalho a minha folga aqui, cada dia um policial, nós estamos tomando conta pro banco. Aí eu falei, deixa eu ligar pro cara lá de São Paulo, do leilão e tal. Tem que contornar, né, o cara, não, só pra tentar resolver e tal. Pensando aqui eu tô pensando na frieza com o cara com a arma apontada. Você tem que ver a tremedeira, né? Tremedeira e o baixinho lá, mudo. Aí o cara, pode ligar. Aí eu ligo pro cara, não atendeu. Aí liguei de novo, não atendeu. Falei, ai, coração agora começa a parar. Começa, pronto. Aí liguei de novo, nada. Ele falou, ai, cadê o cara? Impressionando, o policial, ai, cadê o cara? Aí eu falei, mandei o WhatsApp pro cara, liguei, falei, não, vou ligar lá na empresa. Vou ligar na empresa e tudo. Aí liguei lá, aí o consultor atendeu. Falei, cara, preciso falar com o Ismael. Ah, Ismael tá em horário de almoço. Nossa. Não, você tem que achar esse cara, velho. Sou aqui de Belo Horizonte, a casa, tô aqui, foi abrir a casa do Bandeirantes, tinha um policial aqui dentro, o cara me prendeu, falou que se eu não aparecer ninguém, ligar pro banco, eles vão levar eu e o chaveiro preso. Cara, você precisa me ajudar. Cara, invasão, ele falou invasão. De privacidade, de... Propriedade, privacidade, não. Propriedade. Aí eu falei, cara, eu não vou achar ele aqui. Eu falei, alguém manda liga pro banco. Já começou a bater o desespero. Porque eu falei, pronto. E agora? Aí eu falei com o policial, não, você tá conversando aí, conversando com ele. Eu falei, posso lá pegar? Ele falou, só não que a viatura. Aí chegou a viatura. Chegou lá a Rotan, desceu, tal, aconteceu, tal. Eles invadiram aqui e tal. Eu falei, não, posso pegar o documento? Aí pode. Aí fui lá, peguei os documentos, tudo cópia. Aí ele viu os documentos e tal. Mas eu preciso que o banco não avisou nada e tal. Aí o chaveiro falou assim, ô, gente... Eu tava caladinho o tempo todo. Ô, gente, deixa eu falar com vocês. Eu posso ir embora? É porque eu tenho um cliente daqui a 20 minutos. Aí os policiais tudo olhou pra ele e falou assim, você não tá entendendo, não? Você tá preso, amigo. Você tá preso, amigo. Você tá querendo ir embora porque você tá preso. Se o povo da empresa de leilão não ligar aqui e ligar pro banco, vocês estão presos. Vocês vão pra delegacia, você tá querendo atender cliente. Eu vi, tipo assim, né? Não, o baixinho, tipo assim, ô, gente, tem nada a ver com isso, não. Tem nada a ver com isso, só abrir. Com ele. Ele que me contratou. Jogando a bomba pro meu lado. O cara falou, você não entendeu, não, amigo? Você tá preso. Ai, aí, graças a Deus, o cara ligou lá, eles acharam o cara, ligaram pro banco, o banco ligou pro policial lá e liberou a gente. Aí, engraçado que dentro do carro, ó, o chaveiro
Nunca mais você me chama pra abrir casa que eu não vou com você mais, não. Que susto, menino. Só cópia. Só cópia. Gente, ó, o baixinho... Vamos dar um jeito de trazer o baixinho um dia. Nós vamos trazer no podcast, Nós vamos tá? trazer o baixinho pra ele contar as histórias que ele tem, porque são tantas, imagina. É verdade. Aqui, pessoal, agora, tô aqui pensando, Thiago, dentro, né, desse cenário, dessas histórias engraçadas, história de superação, história disso e daquilo, eu queria te fazer uma pergunta. Ai, né? bom. Eu queria te fazer uma pergunta. Eu vou te fazer uma. A minha pergunta para você é o seguinte: dentro desses anos todos de profissão, né, e agora da Isso estava combinado, não, viu? Peguei de surpresa o homem. Dentro desses anos todos, né, de profissão e agora com a sociedade e tudo, qual que foi a parte onde você teve mais dificuldade? Que você falou assim, não, essa fase foi uma fase que eu tive mais dificuldade. E o que você fez para superar isso? Então, chegou uma época que a gente vai trabalhando, só que aí eu tinha uma dificuldade de montar a equipe, porque eu vendia, sempre estava ali, porque eu era corretor, né? Então, quando eu abri a imobiliária, a gente não deixa de ser corretor. Às vezes você quer atender e tal. E o maior erro do gestor hoje é ele vender imóvel. Por quê? Ele desmotiva a sua equipe. Então, você que é corretor, que trabalha na imobiliária, sabe. Quando você tem um gestor que tá vendendo ali, e aí, veio do cara me ajudar, tá vendendo, então era o meu caso. Eu vendia 2, 3, 4 imóveis às vezes no mês, e tinha corretor meu que não vendia nada. Então, assim, foi saindo meus corretores. E aí eu cheguei num cenário que eu falei, cara, eu tô com um corretor, a empresa já estava grande, já tinha, né, chegado lá outras pessoas, montado aluguel, mas a venda estava ali, vai, não vai, e eu estava bem, porque se a empresa também não estava devendo, porque eu vendia. Sim. Mas os corretores que passavam não ficavam na empresa. Tinha uma movimentação grande, o cara entrava e saía. Cara, eu tenho que fazer alguma coisa para eu reter os corretores. E aí eu falei, vou buscar uma mentoria, vou buscar pessoas que querem fazer algo diferente também. Vou buscar pessoas que tenham o mesmo pensamento meu, de crescer, né? Porque não adianta você ter aquele corretor 1.0, cara, o cara entra, aí você vai ensinar, o cara não quer, o cara quer ficar ali, 2 horas da tarde vai embora, né? Chega 9 horas, vai embora 11 horas pra almoçar, volta 2 horas, 3 horas vai embora. E quer ter resultado diferente. Então eu falei, cara, eu quero trazer pessoas, eu vou trazer corretores novos, eu vou treinar o povo. Então falei, cara, eu tenho que trazer um gerente também, para me ajudar a treinar o pessoal, a fazer um trabalho diferenciado. Eu tava vendo, né, uma grande oportunidade no Instagram. Comecei a fazer, né? Não sei fazer até hoje, gente. Eu sou ruim pra isso, né? Então, assim, a gente tem que trazer pessoas que sabem fazer, pessoas que fazem melhor que a gente. O gestor, ele não tem que ser o melhor. Ele tem que saber identificar as pessoas que são boas naquilo. Sim. E trazer, identificar e não ter aquele ego de achar assim, eu tenho que ser o melhor. Não, eu quero ter os melhores comigo. É isso mesmo. O meu pensamento é esse. Eu não quero ser o melhor, eu quero ter os melhores comigo. Então, trouxe algumas pessoas e uma delas é o Eric, né? O Eric era um cara que fazia um trabalho diferenciado demais no Instagram e que estava no mercado disponível, tinha saído da empresa que ele trabalhava alguns meses, estava trabalhando autônomo e teve uma festa que a gente encontrou, acho que foi até providência mesmo de Deus, e a gente conversou e fechamos aí uma parceria, né? Cara, eu preciso de um gerente na sua pegada, vamos montar uma equipe, vamos treinar os caras e tal. E pegamos os caras e Deus foi direcionando as pessoas e fomos treinando. E aí a empresa cresceu, né? Na pandemia. Sim. Hoje a gente tem... Na pandemia, né? Hoje nós temos na empresa 17 corretores, né? 17 então, de um corretor, hoje a gente tem 17 corretores e mais de 30 pessoas na empresa. Então, assim, é algo que não veio só do dia para a noite, né? Foi com muito trabalho. Né? Pessoal trabalhando lá em casa, porque nós fizemos, né? A imobiliária era mais simplesinha e tudo. Aí, a caverna, os corretores chamavam de caverna. Que era escura, a sala de reunião. Nós fizemos uma reforma lá, né? Uma reforma bacana, a imobiliária ficou bem melhor. Aumentamos a imobiliária. Só que o povo não podia parar de trabalhar, né?
Aí minha esposa ficou louca. Eu levei todos os corretores pra trabalhar dentro da minha casa. Então, assim, lá na sala, que tanto de gente ligando, a confusão. Porque o processo não pode parar. Não pode Então, parar. quando as pessoas verem hoje, né, a imobiliária lá, nossa, que top e tal, mas não sabe do processo, Sabe né, do Eric? processo, da história, como que aconteceu, né? É verdade. Agora, vamos ver qual que é a pergunta que você preparou pra mim. Ah, e os clientes não param de ligar mesmo não, viu, para gente? não. Aqui, ó, dois aqui. É, Loucura. cliente, o Rodolfo, tá me ligando. É. Qual que é a sua dica pro mercado imobiliário? Qual que você... Hoje, o Eric de hoje... Vamos mudar. Qual que é a dica que você daria pro Eric daqui 10 anos? Não, essa foi forte, hein? Essa foi forte. A dica que eu daria pro Eric de 10 anos... Não, eu vou refazer a pergunta. Ih, gente, esse ano não é esse ano. Quem não tem as mães não é não. Vou fazer do Eric. Qual a dica que você daria pro Eric de quando você começou, com a experiência que você tem hoje? E qual a dica que você daria pro Eric daqui... Como você quer ver o Eric daqui 10 anos? Nó. Essa pergunta aí foi difícil, tá? Eu acho que hoje a dica que eu daria pro Eric de 10 anos atrás era de tenha mais comprometimento. O Eric de 10 anos atrás. Porque eu poderia ter alcançado melhores resultados se eu tivesse me comprometido mais. Poderia ter alcançado resultados mais rapidamente, entendeu? E a dica que eu dou para o Eric de 10 anos hoje é continue no seu processo de conhecimento interno. Porque o que tem me transformado hoje é justamente me conhecer internamente. Porque a transformação, ela vem de dentro para fora. Ela é o que a gente... hoje, foi muito engraçado essa pergunta sua, porque hoje cedo, pessoal, nós fizemos um treinamento na imobiliária, fizemos um café. E aí uma menina viu os vídeos e ela mandou mensagem para mim. Falou assim, uns com tanto e outros com pouco. Entendeu? Uma mesa farta, uns com uma mesa farta e outros com nada. Então aquilo ali me fez pensar e eu escrevi para ela. Eu conversei com ela e eu falei com ela, olha, você tem que pensar que você precisa hoje ser grata pelo que você tem. Então naquele momento ali, a mesa estava farta, mas nem sempre foi. Entendeu? E a mesa estava farta para quantas pessoas? Então, a gente precisa parar de medir a nossa vida com a vida dos outros. Então, eu falei com ela, comece a ser grata pelo que você tem hoje. E comece a trabalhar na sua vida internamente para você buscar a melhora. Mas, quando você consegue ser grata com o que você tem hoje, amanhã ou depois você também vai ser grata. Então, esse processo interno meu de tentar me entender, é o que vai gerando a disrupção, né? Então, assim... Gastou aí, você viu? Que isso! Esse processo é o que tem me feito entender muitas coisas e começou lá atrás, há mais ou menos uns 5 anos atrás, quando o Ronald me ajudou. Era um cara que dava treinamento de coach. Ele fez um processo comigo de graça, porque eu não conseguia alcançar certos níveis. E hoje eu estou vivendo mais ou menos isso. Igual você falou que você saiu da tomada de venda. Você tomou a decisão de sair da venda direta para deixar os corretores venderem, né? E eu acompanhei isso também. Então, hoje eu tive que sair da parte de fazer vídeo, de ficar atendendo clientes para ajudar os corretores a fazerem isso. Então, tem uma frase que eu estou todo dia reformulando ela internamente, que o que me trouxe até aqui
não vai me levar para o próximo nível. Então, por isso que a gente precisa, cada dia, se melhorar internamente para você ultrapassar o nível. Então, hoje eu cheguei, né? Tem 1 ano que a gente montou a sociedade e esse 1 ano me transformou tanto internamente que eu falo para o Eric de 1 ano atrás também. 1 ano atrás. Porque o Eric que começou, o meu sócio de 1 ano, não é o mesmo Eric de hoje. É. O tanto que você aprendeu, né, em 1 ano, né? Tanto que eu aprendi. E como que é diferente ser corretor e ser gestor, né? Ser gestor. É totalmente diferente. Então, assim, o que eu falo, né, hoje, o que eu falaria para o Eric de 10 anos lá na frente é: o que te trouxe até aqui não vai fazer você passar o próximo nível. Então, você tem que aprender novas competências, aprender novas estratégias, entender melhor como que você é internamente, resolver os seus problemas internos para você chegar no próximo nível. Verdade. Top. É... O homem gastou, hein, gente? Que isso, hein? O negócio, eu vou te falar, viu? A cabecinha tá funcionando. Funcionando bem. Galera, então, assim, pra gente finalizar, né? O nosso primeiro episódio aí do podcast, né? Assim, todo o nervosismo, né? Tudo acho que foi passando, porque a gente vai contando o que aconteceu, a nossa história, a nossa vida, falando um pouco do nosso mercado. E a ideia é essa, galera, né? Com um toque aí de humor, de brincadeira, trazer novidade, trazer algo novo para vocês e compartilhar com vocês mesmo as nossas experiências. Então, você, corretor, que viu essa live, viu esse podcast, compartilhe aí com as pessoas, com os outros corretores. Ajude o podcast a ajudar novas pessoas, novos corretores, porque a ideia é o quê? Trazer novidade para você. E experiências, porque muitas coisas que você está passando aí, talvez nós vamos passar aqui no dia a dia, vamos contar. E para você, cliente, que está tendo alguma experiência com algum corretor também, se você teve uma experiência positiva ou uma experiência que não foi legal, também pode mandar para a gente aí e a gente vai compartilhar aqui o conhecimento, poder te ajudar, poder ajudar o corretor também, porque às vezes o corretor falta um pouquinho de conhecimento. Sim. E é o seguinte, pessoal, a gente quer trazer a história de vocês também, porque vocês têm histórias engraçadas, histórias de superações. Então, escreva lá para o e-mail do falacorretor@gmail.com a sua história, que a gente vai escolher algumas e vai trazer aqui nesse quadro nosso, que é o quadro... Fala Corretor. Mentira. Qual que é o quadro? Qual que é o quadro? Eu esqueci. Esqueci. Pessoal, é bom contar pra vocês aqui, ó. É porque a ideia do quadro... Não, o quadro é Vida de Corretor, pessoal. É porque a ideia do quadro surgiu na hora, numa conversa antes com o rapaz que tá nos auxiliando. Ele deu a ideia, então assim, a gente tá aprendendo, tá? E o podcast é isso, gente. É isso aqui, ó. É troca de experiência, é vida real. A gente tá aqui, é vida real. Não tem folha, não tem nada programado. A gente tá aqui, é com o que vai fluindo internamente. É isso aí, pessoal. Então, eu queria agradecer a todos vocês que participaram com a gente, né? E segunda-feira que vem, toda segunda-feira, às 17 horas, Fala Corretor. É isso aí, pessoal. Obrigado e até a próxima. Um abraço.